Não se aveste, não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Se achegue logo. Não se aveste, não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Chega pra cá, bora tomar. Opa! E aí, tudo beleza? Então, estamos ao vivo aqui, episódio 156 do Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. E hoje eu tenho aqui um ambiente muito bacana, porque a gente está recebendo a princesinha dos lotes, né? Tânia Santos. Seja muito bem-vinda à bancada do Papo com Café. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui com você, né? É a primeira vez, né, no podcast Papo com Café. Me sinto honrada em poder participar com você. Pô, bacana. Eu que fico feliz, né? Ter a realeza aqui, né? A princesinha, então. Conta aí pra gente um pouquinho quem é a Tânia. Nasceu em Natal, nasceu aonde? Conta um pouquinho da tua história de criança, né? Até aí, antes de começar a vir para o mercado imobiliário. A minha história é bem longa, né? Na verdade, eu nasci em Macau, mas na verdade só nasci, porque nunca conheci Macau de fato. Mas ainda não conhece? Não conheço. A gente estava falando de Macau agora há pouco aqui, né? A gente estava falando de Macau agora há pouco. Minha mãe apenas foi me ter em Macau, mas minha parte da infância praticamente foi toda em Pedro Avelino. Sim. Pedro Avelino foi onde eu cresci. E de lá eu saí, minha mãe era empregada doméstica e meu pai pedreiro. E meus pais saíram primeiro, depois eles me pegaram, deixaram eu numa casa de vizinho, aquela coisa de antigamente, né? Uhum. Deixa o filho na casa do vizinho, vai trabalhar e depois volta para pegar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E quando eu voltei, fiquei na casa de uma pessoa, junto com a minha mãe, que trabalhava lá e tudo. E daí era a parte política, né? Que era o governador aí, o antigo Garibaldi Alves, que eu tenho a honra, né? Que hoje falecido já, né? Mas, assim, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Foi aonde eu me criei ali, de fato, vi muitas coisas, aprendi Garibaldi Alves pai, né? Garibaldi Alves pai. Aprendi muita coisa ali com eles, sobre educação, muita coisa mesmo. E depois a gente foi morar na Zona Norte, né, meus pais. O verdadeiro Bacurau, né? O verdadeiro Bacurau, meu amigo, nasci dentro da política. Hoje era para mim ser político, né? Mas não. A gente tem a gente tinha naquela época duas vertentes, né? Que era Arena e MDB. Eu acho que você já pegou um pouco mais à frente. Eram apenas dois partidos. PMDB Não, antes era MDB. E Arena. Depois passou virar PMDB e hoje voltou a ser MDB de novo, né? Então, aí eu já não sei como é que está hoje, né? Tem essa linha aí. Mas é um ambiente bacana, eu também cresci no ambiente da política. Foi muito bom, uma experiência maravilhosa. E de lá para cá, eu morava na Zona Norte. E morando na Zona Norte, eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Tinha aquela coisa da mãe passar para a filha, né? E daí eu sempre tinha alguma coisa dentro de mim que voltava para a questão de vendas. Eu tinha muita coisa de querer vender as coisas. E foi quando, acho que em 2017, por aí, a gente conseguiu... Eu já estava casada, com filhos e tudo, né? E a gente conseguiu comprar um imóvel em Extremóis. E eu achava, assim, um pouco meio difícil de ir para Extremóis, porque eu não conhecia nada, era uma coisa que era impossível para mim, era morar em Extremóis. Uhum. Isso em que ano, você lembra? 2017. Foi quando eu consegui um imóvel pela primeira vez lá. Que eu estava casada e foi no nome do meu antigo esposo.
E aí a gente financiou esse imóvel, foi a primeira vez. Quando chegou lá, eu tive que reinventar, porque eu não tinha como voltar para trabalhar em Natal e eu não podia deixar as crianças só em casa, porque eu ficava naquela coisa. Não tinha muitas casas, não tinha muitas construções, era poucas construções. O Moinho dos Ventos estava em formação, então era tudo muito novo, não tinha muita vizinhança. Então eu tinha que ter algum tipo de segurança para os meus filhos, né? Então eu disse, não vou trabalhar. 2017 a gente estava numa fase já com Minha Casa Minha Vida, né? Bem avançado aí. Bem avançado. Aí foi quando eu decidi que realmente eu tenho que ficar em Extremóis e me virar por lá. E comecei, inventei bastante coisas. Inventei de vender de tudo um pouco, né? Começando na Natura, né? E depois aí vem Boticário, vem tudo aí, tudo que você imaginar. Até manicure eu já fiz. E nada dava certo, nada fluía. Foi quando eu abri um ponto comercial também, por incrível que pareça, tinha a ver com café também, né? A gente abriu cafeteria, muito bem organizada e tudo, mas eu via que ali ainda não era o que eu queria ficar, que era aquela coisa de estar na rua, de ter contato com as pessoas e tudo. E aí foi quando eu conheci o corretor Denis, que aí ele, vamos fazer uma parceria, você mostra as casas aqui para mim, enquanto eu estiver em tal lugar. Eu disse, beleza, então vamos começar. E daí começou, a gente fez a primeira venda, por incrível que pareça. Essa primeira venda eu não ganhei nada. Tem os seus primeiros, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Mas aí, graças a Deus, foi um salto. Porque... Mas vamos voltar aí um pouquinho nessa época que você vendia cosméticos e tudo isso, né? Porque muita gente começou com a Avon, né? Que foi a primeira grande empresa do B2B, né? Que é assim, de porta em porta, cara a cara. Assim, vou entregar isso e a Avon foi revolucionária. Mudou a vida de muitas mulheres. Primeiro começaram as mulheres nesse mercado. Aí você vem e começa a trabalhar isso assim. O que é que você sentia de dificuldade? Ou o que é que você dizia assim, poxa, ainda não é o meu lugar esse segmento? Porque eu sempre vi a questão de... Sempre eu queria algo mais, inovar e não fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Que é a mesma coisa hoje no mercado imobiliário. Eu não consigo fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Eu sempre procuro fazer algo diferente. É tanto que não sei se você já viu minhas entregas, né? Sim. É bem já vi você vestida de princesa. Pois né? né? De coelha no meio da rua. Então, eu nunca faço o que realmente todo mundo faz. Eu gosto sempre de inovar, de fazer o diferencial. Que eu acho que isso é o mais importante, né? Porque se você for igual a todo mundo, você vai seguir... Você vai ser... um conselho que minha mãe sempre dizia, minha filha, você não é todo mundo. Então, sempre eu peguei isso ao pé da letra. Então, não gosto de fazer tudo que as pessoas fazem iguais. E assim, hoje a tua profissão, a tua primeira profissão que foi de empregada doméstica, né? E hoje você, como corretora, tem um link muito forte, porque a gente serve o outro. Exatamente. Né? Então, essa profissão te deu uma base, eu acho que faz uma diferença para você hoje nessa questão do servir, né? Hoje, graças a Deus, a forma que eu sou foi o que eu aprendi lá em 1900 e volts, na casa de Dona Miriam, de seu Garibaldi, aquela coisa de servir as pessoas na bandeja, de estar ali bem arrumada, bem apresentável, né? Então, isso fez com que eu levasse isso ao pé da letra nas minhas coisas hoje em dia, né? De ter que servir o cliente da forma que ele merece, né? Sempre fazendo o melhor e nunca fazendo só o básico. Porque o básico todo mundo faz, né? E eu sempre procurando a mais, alguma coisinha a mais. Aí você abre a cafeteria, né? Sim, mas antes disso, assim, o que é que você olhava e dizia assim, poxa, nessa questão do cosmético, tem essa coisa de não querer fazer igual aos outros, mas assim, o que é que você dizia assim, poxa, não é essa pegada, era o que? Material para apresentar, era a forma de como trabalhar, o que é que te causava essa inquietude? Eu sempre gostei de reunir pessoas. Voltando lá atrás também, a coisa de seu Garibaldi, de reunir pessoas dentro da casa. Então, eu gostava de reunir pessoas, é tanto que eu fiz um evento, o primeiro encontro de mulheres do CPC, que era Central Park Clube.
Primeiro evento que era reunir as mulheres e mostrar produtos, ter um café da tarde. Então, sempre quis ter aquela coisa diferente. Até cogitaram para mim me candidatar a vereadora na época, em 2000 e... acho que... nem me lembro mais o ano. Mas 2022, por aí, acho que foi o ano de vereador, né? Foi 2020. Pronto, 2020. Porque foi na época exatamente da pandemia. Eu ia sair vereador também. O povo queria, eu disse, não dá para mim, isso não é minha praia. Eu não gosto muito, até porque eu sou muito contra certas atitudes, né? Uhum. Sou muito aquela coisa de fazer a coisa perfeccionista. E eu sei que dentro da política existem coisas que a gente não aceita. Então, eu disse, eu vou brigar muito. Eu aprendi uma coisa com um grande político que disse assim, cara, a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente estiver lá dentro. Né? E aquela frase me bateu assim, disse, poxa, então eu vou ter que aceitar entrar no jogo hoje, né? Porque assim, você só é eleita hoje se você usa o fundo partidário. Você só é eleita hoje se você faz as alianças que são feitas entre os partidos. Né? Ele diz, olha, não existe outra forma de você entrar. E o importante é você entrar. Na hora que você entra, aí sim você pode começar a dizer assim, poxa, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. É uma mentalidade que está arraigada há muito tempo, porque a gente vive um momento muito ruim no país, né? Da polarização. Tanto é muito ruim ser extrema esquerda, como é muito ruim ser extrema direita. Não existe um equilíbrio disso, né? Mas isso faz até com que boas pessoas se afastem da política, não entrem, porque o jogo é tão sujo, é tão feio o que acontece, né? Que a gente fica assim, pô, será que eu vou me misturar aí com... Minha esposa diz logo, você escolhe ou o casamento ou a política. Eu sou um apaixonado político porque, assim, meus 2 avós foram políticos, um vereador, outro prefeito e tudo, então a gente tem essa veia, mas a gente pode contribuir com a cidade e com outras coisas, Não, né? Com certeza, eu gosto muito da parte social, né? Gosto muito de trabalhar, sempre trabalhei essa questão de social quando eu cheguei no Central Park Club. Eu já fazia isso quando morava na Zona Norte, me envolvi com política, aquela coisa toda. Passei quase 15 anos trabalhando para um político na Zona Norte, né? Uhum. Não vou nem revelar o nome, mas enfim, foi quase um casamento. Foi um verdadeiro casamento, assim, com ele, que me rendeu muitas coisas, assim, em termos de aprender, né? Na verdade, eu aprendi muitas coisas com ele. Foi sua pós-graduação. Foi minha pós-graduação. E que hoje, muita gente depois me chamava para mim tomar conta de campanha política. Eu disse, não, quero não. Não me envolvo com isso de forma nenhuma. Até porque eu não gosto de me queimar, não é aquela coisa, ela é de fulano de tal, ela é disso, ela é de político tal. Nunca gostei. Criar esses rótulos, né? Não. Depois desse político, eu literalmente, inclusive tem um sobrenome Marinho, eu me afastei, mas assim, tenho um carinho muito grande por ele. Mas depois dele, mais nenhum político na minha vida eu quis mais saber. Ficou aquela coisa de não quero mais, mas sempre o meu lado social nunca deixou de existir. Aí o colibri veio voando e pousou no seu ombro lá, você fazendo essa parceria com o Denis, conhecendo um pouquinho o mercado. Exatamente. E aí você se depara... Tu lembra como foi tua primeira visita? Minha primeira visita foi com um construtor chamado Jailton, que hoje ele não está mais construindo. Mas, assim, eu ficava observando tudo que ele fazia, tudo como ele mostrava. Eu disse, cara, eu vou ter que aprender tudo isso para mostrar um imóvel a um cliente. Essa parte técnica todinha. Será que o cliente vai entender? E eu ficava, né? Aí eu disse, bom, eu vou ficar prestando atenção. Ele mostrou a primeira vez, mostrou a segunda vez, aí na terceira ele fez, tu vai agora sozinho. Eu disse, não, eu preciso de você. Ele fez, não, se vire. E ele foi um dos construtores que fez as melhores casas ali no Moinho dos Ventos. Foi uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Vamos puxar um pouquinho o seu microfone, um pouquinho mais próximo aí, porque assim, a gente precisa que seu áudio fique bacana. Perfeito. Né? Melhorou? Ficou bom? Beleza? Tá tranquilo? Show. Então, assim, a gente começa a ver que muitos ensinamentos seus, né, tem essa particularidade de você ser uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que quer sempre entregar o melhor,
E aí você falou aí assim, eu tenho que aprender, é uma coisa que essa expressão ela é pouco usada pelos corretores hoje, né? Porque todo mundo quer tudo pronto. Exatamente. Né? Todo mundo quer tudo pronto. Quando você começou 2018, tá, a internet já estava aí no ar, a gente já estava fazendo um monte de coisa, mas ainda era muito incipiente, principalmente no Minha Casa Minha Vida, no Mais Popular e tudo, porque tinha um custo ainda muito alto. Né? Exatamente. Não que baixou o custo, porque a gente foi buscar mais tecnologia e tudo isso. Mas você olhando para aquela época e olhando para hoje, você sente que se você estivesse entrando hoje, você teria essa curva de aprendizado que você teve, com essas facilidades que a gente tem? Hoje, não sei se eu teria a mesma mentalidade que eu tive na época. Acho que é bem diferente hoje, bem diferente, porque as pessoas estão querendo ir muito para a internet para pesquisar como é que faço isso, pronto, acabou-se. Então, que é muito básico e eu acho que a coisa está muito robotizada. Não quer escutar mais, Não né? quer escuta. E eu acho que cliente, ele quer escuta. Será que alguém teria paciência de sentar para escutar a Garibaldi lá falando, contando as histórias? Não teria, né? Não tem. Eu tenho clientes que ligam para mim. Pronto, hoje um cliente ligou para mim. Pelo amor de Deus, venha na minha casa que eu preciso que você faça essa parte. Então, assim, a maioria dos corretores hoje não querem perder tempo com isso. Querem receber, aprovar e mostrar o imóvel que tem disponível e pronto, acabou. Fechou a venda, acabou. Pronto. Nem acompanhamento de assinatura de formulário, nem acompanhamento de assinatura de contrato na caixa, que é onde o cliente se senta ali, poxa, eu estou sozinho aqui, quem vai me atender? Quem é que vai me auxiliar? É o corretor. Deveria ser o corretor, né? Mas muitas das vezes não acontece isso. Nas grandes imobiliárias, né? Semana passada nós tivemos uma noite extremamente agradável. Eu tive a oportunidade de estar em companhia da Princesinha dos Lotes, num evento promovido pela doutora Ana Carolina Najib, que foi muito bacana. Ela reuniu alguns corretores e lá a gente estava contando alguns casos, né, sobre como é que é a dinâmica da corretagem e tudo. E foi muito interessante de ver que hoje existe essa interação, essa procura das profissões que são co-irmãs no mercado imobiliário, né? Uhum. Trazendo ensinamento, trazendo um monte de coisa. E aí, falando nessa questão da educação, do trato com o aprender, que o corretor hoje quer tudo muito mastigado, muito fácil, esses ensinamentos que o Minha Casa Minha Vida, que a venda de loteamento traz para o corretor, eu fico olhando assim, imaginando o cara que já chega e diz assim, não, eu sou corretor de alto padrão, eu não quero trabalhar com lote, tem uma rejeição incrível com lote, não, Minha Casa Minha Vida, não, eu não quero porque vai dar muito trabalho. Mas essa é uma base muito importante, não é? Importante demais, com certeza. Loteamento para você, como é que é? Como é que é o brilho do olho no loteamento? Agora eu tenho que contar a história de como começou, né? A história de lotes foi 2000. Tá vendo? A gente tocou no pontozinho certo. Eu falei loteamento aí, ó. 2020, eu não vendia lote. Não sabia nem para onde ia a venda de um lote. Então, assim, um colega meu, esqueci o nome dele agora, me chamou e disse assim, Tânia, vai ter um lançamento de uns lotes. Eu disse, lote? É terreno, Tânia. Vamos lá, vamos tomar um café e tal. Eu disse, homem, não dá para mim não quero esse negócio não. Já faço o básico mesmo, é venda de imóvel e tal. Ele fez, não, vamos, vá lá. Aí eu disse, tá certo. Eu fui. Inclusive, ele foi, mas ele não acompanhou a questão de venda de lote. Praticamente, ele foi só me empurrar, tipo assim, um anjo disse, você vai seguir nessa aqui, então corre para cá. Foi tipo isso. Ruberval, não me lembrou o nome dele. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não sabia nem o que era a roleta, né? Uhum. Eu disse, bom, já estou aqui, não sei nem quem é quem aqui, não conhecia ninguém praticamente, algumas pessoas eu conhecia. E beleza, fui para o primeiro lançamento, me botaram na roleta. Quando chegou a minha vez, eu Mas disse, explica a roleta, senão o povo aí não vai entender. A roleta é o seguinte, é a turma lá, todo mundo, aí tem uma lista. Quem chegou primeiro, até se tiver 10, se eu for a 10ª, eu vou esperar chegar até o 10º atendimento para mim poder atender. Aí a gente vai na sequência, vai né? na sequência.
E aí, quando chegou minha vez, me deu um desespero. Eu disse, eu não vou conseguir atender, não, porque eu não vou saber mostrar esse negócio, não. E o loteamento estava bem na frente do plantão. E eu, não quero. Pessoal, eu vou ali resolver um negócio, volto já. Sumi. Outro rapaz que estava na vez, assumiu o posto, vendeu 2 lotes. Quando eu voltei, a menina fez, tu foi-se embora, o menino vendeu 2 lotes. Eu disse, amém, glória a Deus. Aí, depois tu pede a comissão. Eu disse, que comissão que nada? Eu sei que eu não tenho direito, deixa para lá. No outro dia, eu fui uma das primeiras e atendi. Eu sei que eu vendi, na média, lá de uns 4 lotes nesse dia, no final de semana. Eu sei que a galera lá vendeu, na média de, acho que foi 60 lotes, ou foi 100 lotes lá, em menos de 24 horas. Todo mundo vendeu. Inclusive, eu vendi. Quando eu cheguei em casa, que eu, cheguei com grana em casa, eu digo, essa aqui é a minha praia, agora eu quero saber de lote e tal. O bom do loteamento é isso, né? Que o corretor recebe ali na cabeça, como a gente diz, né? Na hora. Então, assim, para mim foi muito bom. Eu digo, não, agora eu quero vender lote, agora eu quero saber, agora eu quero aprender. Aí fui conhecer um rapaz chamado Alex, o rei dos lotes, né? E aí, vou conhecer esse rapaz. Ele foi muito paciente, uma pessoa maravilhosa, que eu devo, assim, grandes favores, né? Porque é uma pessoa que me ajudou bastante. Eu digo que nem é questão de favores, é questão de reconhecimento e gratidão, né? Acho que gratidão é a palavra certa. E ele pacientemente me mostrou. Eu conheci o Santos Dumont. Hoje eu conheço o Santos Dumont na palma da minha mão. O Santos Dumont é um dos loteamentos que a gente tem lá em Extremóis maiores. É um dos maiores que a gente tem. São Gonçalo ou Extremóis? Extremóis. Sim, o Santos Dumont de Extremóis, porque tem Santos Dumont em São Gonçalo. Ele tem 54 quadras, mais de 2.000 lotes. Então, para você saber onde é quadra, onde é lote, onde começa, onde termina, eu disse, eu nunca vou aprender Santos Dumont, eu tenho certeza. Mas foi engano. Foi onde eu me especifiquei, praticamente. E atrás tinha um Terra Bela, que todo mundo dizia, não, esse daí está embargado. Não vai vender, não vai vender. Esse loteamento vai sair um dia, vai sair. E eu ficava no pé. E foi onde eu aprendi a dirigir, né? Aí pronto. Aprendi a dirigir e foi onde eu mais vendi lotes para construtor. Eu sou um apaixonado pelo loteamento, porque, assim, além de tudo, ele é a porta de entrada do mercado imobiliário para o adquirente. É a porta de desenvolvimento das cidades, né? Porque sempre um loteamento vai desenvolve um bairro, porque assim, na hora que chegam as máquinas e começam a fazer a limpeza do terreno, uma tiazinha já monta uma barraquinha ali para oferecer um almoço. Exato. Né? Daqui a pouco já chega na sexta-feira, um cara chega com um carrinho de mão lá, com uma garrafa de cachaça, um churrasquinho, não sei o quê, porque já vai rodar isso. Né? Quando vamos limpar, fazer o que a gente chama de riscar o loteamento, começar a vir batendo pedra, essa coisa todinha, vai criando uma vida no entorno, já gera um comércio direto. E depois você vai ter construção, você vai ter uma série de coisas. E eu fiz uma entrega uma vez no Cidade Bela, que isso ficou marcado na minha vida como a referência da conquista da pessoa. Era uma senhora, já com uma certa idade, e ela foi receber o lote. E os filhos ficaram assim, no meio-fio. Ela entrou, foi para o centro do lote, ela sentou, pegava a terra, jogava para cima, assim, uma alegria, e dizia assim, eu conquistei, eu realizei meu sonho, eu sou dona de um terreno. Então isso para mim foi muito marcante, porque é democrático, é uma parcelinha barata, né? Tem uma condição bacana. Eu sou um apaixonado pelo loteamento. Pena que essa nova legislação aí, que exige que o loteador coloque toda a infraestrutura, mesmo nos municípios menores, onde o mercado não consegue, porque assim, o custo de produção de um lote em Natal é o mesmo em São José, é o mesmo lá em Cruzeta. O custo da terra é outro, mas o preço de venda ele é outro. Aí na hora que eu exijo que lá em uma cidadezinha com 20 mil habitantes eu faça um loteamento com todo pavimentado, não viabiliza. Então parou de acontecer loteamentos de 100 lotes, de 200 lotes no interior, porque eu sou a favor que todo mundo tenha infraestrutura.
Mas pode-se começar um loteamento com uma rua principal calçada, com água, com energia, e ainda numa rua de chão, né? A gente pode começar um desenvolvimento a partir disso. Então, essa legislação, eu acho que ela é desigual com os municípios que não têm tanta capacidade financeira de oferecer toda essa infraestrutura. Não sei se você pensa da maneira que eu penso. Penso da mesma forma. Inclusive, o Santos Dumont lá em Extremóis não é com infraestrutura. Foi vendido literalmente sem infra. Quando eu cheguei para vender, em 2020, tinha bastante lotes. Hoje a gente está zerado. Esse ano a gente zerou os lotes lá. Não tem mais nenhum lote, que era lotes de 129, as parcelas, né, o lote popular. Uhum. E hoje chegou a 189, a parcela do lote lá, 299. Valorização incrível, né? Muito alta. Então, assim, e lá era um loteamento onde a gente tinha lotes 10 por 50, 20 por 50, vários tamanhos, 10 por 70, então bem diversificado. E era um loteamento onde as pessoas compravam no passado, que era para quê? Para fazer granjas e viver aquela vida rural. Só que não imaginava que atrás ia surgir Barreto, né, com o Esporte Clube 5 e 6, o 3 Que é um e 4. fenômeno, né? Barreto é um fenômeno da região. Tenho tentado trazer o Barreto aqui, mas eu não gosto de câmera e tal. Eu disse, Barreto, cara, mas eu quero contar a sua história, porque muita gente quer conhecer a sua história, que é muito bacana, né? É um cara que... E assim, quando eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer, eu disse, cara, eu tô conhecendo um cara diferente do que me apresentaram. Você é um cara completamente diferente do que me apresentaram. Então, eu sou fã do cara, porque assim, ele transforma ali. Hoje você passa na BR-101 indo destino São Miguel do Gostoso, Touros, né? Na entrada ali de Jacumã. Outro mundo. É uma cidade que ele está fazendo ali. É outra cidade, exatamente. Né? É uma cidade que ele está fazendo ali. E aí você começa vendendo como autônoma, né, nesses loteamentos. A partir desse primeiro loteamento aí você tomou gosto e disse assim, vou entrar nessa linha aí. Como é que hoje é a sua estrutura? Hoje, na verdade, eu já tenho uma empresa, né, aberta e tudo, já está tudo formalizado. Mas, assim, hoje eu vendo em parceria junto com o Rei dos Lotes, né? Que minha parceria é com ele de lotes. Em lotes que sejam parcelados. Não, alguns para construtores não, porque tem alguns construtores que são captações minhas mesmo e já tem um investidor que trabalha diretamente com ele, né? Mas assim, os outros loteamentos que a gente trabalha com Terra Investe, e LL Imóveis, né? Que a gente também trabalha. Uhum. Então aí são parcerias que a gente faz, que foi aonde ele me apresentou essas empresas e aonde eu faço vendas, né, delas. E assim, é muito bom. A Terra a gente tirou em primeiro lugar em vendas de equipe. A Terra Invest a gente também ficou em terceiro lugar. Então, assim, muito bom, né? Maravilhoso. Isso é excelente, excelente. Eu fico vendo, o mercado de loteamento mudou um pouco, porque o empreendedor, com essas exigências, ele está preferindo, às vezes, fazer um loteamento para vender para o cara que vai construir, né? Não quer vender para o adquirente final. E o adquirente final, ele está comprando por quê? Porque ele não conseguiu o score para ir para o banco, ele não teve isso. Então, muitas vezes é uma carteira mais frágil e a gente não tem aquele volume de venda, né? Porque, assim, eu já vi momentos da gente vender 800 lotes no mês, 900 lotes no mês, né? Então, assim, é um negócio absurdo, né? É um volume gigantesco. Hoje, quando a gente vai soltar um loteamento, a gente já solta um loteamento com uma fase com 200 lotes, né? Não mais do que isso, porque o mercado tem um time de absorver diferente. Exatamente. Né? Mas como é que você olha para Extremóis, para São Gonçalo, para aquela região ali, com esse desenvolvimento de loteamento? Você acha que a gente ainda tem muito mercado? Como é que você está vendo isso? De lotes, na verdade, a gente está escasso. Hoje, Extremóis está escasso de lotes. Você não tem lote para vender? Não, a gente está quase zerado. Hoje a gente só tem lotes mais no Solares de Extremóis, que é da LL Imóveis. É o único loteamento hoje que ainda vende para a carteira, né? Que é o famoso parcelado. Uhum. Mas hoje, tipo, Belo Moinho, que a gente tinha, que era lotes parcelados, a gente zerou. Belo Moinho 1 e 2.
Araguaia, Alto do Extremóis. Então, eram loteamentos que a gente tinha com bastante lotes e, literalmente, não existe mais. Todos vendidos. No parcelado. O Terra Bela tinha mais de, na média, de 800 a 1.000 lotes por aí. Foram vendidos todos para construtores. Todos para construtores. A gente vê que é o insumo da construção, né, básico, que é o lote, e a gente não tem mais o lote para ser vendido, né? E as áreas que tinha lá foram vendidas para investidores que querem construir. Que aí se juntaram 1, 2 ou 3 construtores, aí compraram áreas, aí vão lotear, aquela coisa toda, já para não ter que comprar o lote mais caro, né? Porque você consegue produzir, só que tem um tempo também de aprovação. Todo um né? processo. Tem uma demanda aí que nem todo mundo está acostumado. A gente tem áreas lá que está parada por conta dessa questão de documentação. Né? A gente imagina assim que é muito fácil, mas não é muito fácil. O loteamento ele demanda uma série de responsabilidades. Muita. E a gente tem um grande gargalo no Rio Grande do Norte, que é viabilidade de água e energia. Sem água não tem loteamento. Né? E às vezes você pega um loteamento, tem tudo para ser um sucesso pela localização, mas ali não tem água e a nossa companhia não tem muito interesse em fazer investimento, e aí o empreendedor quem tem que fazer? Um poço profundo, um castelo d'água, e tudo isso onera o custo. Com certeza. Do loteamento, né? Você sente essa dor também? Com certeza, porque eu tenho um investidor que quer comprar áreas, mas quando vai ver o preço da área, não compensa, porque quando ele vai para a ponta do lápis, que bota lá infraestrutura, tudo, documentação, não compensa pelo valor que estão querendo. São os valores exorbitantes, porque Extremóis está valorizado, tá, mas mesmo assim as áreas que tem, os caras querem valores absurdos. Né? O terreneiro passou a querer vender por metro quadrado o que ele está vendendo em hectare, né? Exatamente, essa é a conta, né? Essa é a conta. Essa é a conta. Deixa eu trazer para a gente aqui a Andrade Marinho. Solta aí para a gente, produção. Nossa parceira aqui, patrocinadora do Papo com Café, a Andrade Marinho. E a gente volta já. Quando a gente fala em solidez, a Andrade Marinho é referência. São 30 anos de história na área da construção e os números falam por si. Cada empreendimento entregue se transformou em mais do que uma construção. Se tornou um compromisso cumprido. E dentre tudo isso, sabe o que mais nos orgulha? Os clientes que voltam a investir conosco. Eles sabem que, aqui, o compromisso vai da fundação até mesmo depois da entrega. Com a Andrade Marinho, cada metro quadrado é planejado com responsabilidade e confiança. Ponta Negra guarda um segredo no ar, entre o verde que dança e o azul do mar. Morro do Careca sussurra baixinho, um paraíso pra chamar de cantinho. Brisa que abraça, o verão que convida. Cada dia aqui é pura vida. Invista aqui, o futuro é brilhante. Onde o sol nasce, tudo é constante. Vista do mar, vantagem sem fim. Um lugar premium pra você e pra mim. Opa, Ponta Negra tem aí a oportunidade de receber esse empreendimento da Andrade Marinho, que é fantástico. Você vai rentabilizar seu dinheiro, né, com um imóvel muito bem executado, muito bem administrado. Além disso, você também pode escolher curtir, viver, morar em Ponta Negra, no Privilégio. É um empreendimento incrível, localização extraordinária. Hoje, você já esteve lá no Mirante do Privilégio? Se não teve ainda, princesinha, você tem que ir lá, porque assim, levar um cliente lá não é muito a sua área de atuação, mas com certeza na sua lista de clientes especiais, investidores, você vai ter esse cliente. Se você levar ele lá, tem um mirante,
na obra, eles fizeram uma área assim, que tem uma cadeirinha de balanço. Ele sentou ali, ele não vai querer sair mais. Né? Condições super especiais. A gente está com poucas unidades aí para fechar o empreendimento como um todo. Então, fala com a Luciana, com o Luciano, marca lá com a gente vai lá, toma um café, vendo aquele paraíso que é olhar o mar de Ponta Negra, aquela água azul, Morro do Careca, abraçando o privilégio Ponta Negra. Um grande abraço aí para todos do Andrade Marinho, essa empresa aí incrível que está fazendo um divisor de águas, que sem dúvida vai ser o privilégio Ponta Negra, nessa praia maravilhosa. Vem outros lançamentos aí, se preparem, em 2026 Andrade Marinho vai soltar muito mais produtos aí para vocês em Ponta Negra. Andrade Marinho também, que é co-irmã da Aliança, está com um grande empreendimento, um empreendimento alto padrão, lá em Areia Preta, para os artistas ali em cima, em Petrópolis, um lugar maravilhoso. Então é isso, assim, quem quer investir em Ponta Negra tem uma oportunidade única. A hora é agora. A hora é agora, né? Estamos no verãozão aí. Oh. Quando você olha para Extremóis e você viu chegando ali na Zona Norte empreendimentos como... Meu Deus, agora vai faltar o nome, vou falhar com o nome do empreendimento ali na BR-101, que foi o Green Park. Não, e foi o condomínio de lotes. Caramba, como é que pode dar esse branco agora aqui? Da Habitat, Cantares. o Cantares, né? Uma cidade ali também muito bacana, né? Um produto bem legal. Você entende que esse produto, não na mesma proporção de volume, de tamanho assim, mas ele já cabe bem dentro dos Extremóis, um trechinho ali de São Gonçalo, mais para a região ali. Você entende que existe essa clientela? Porque muita gente ficou surpreso com a aceitação do público e a capacidade de compra do público da região para um produto que foi lançado aí a quase R$1.000 o metro quadrado. Eu sou uma das que fiquei surpresa. Eu vendi 4 lotes lá e eu fiquei surpresa. Eu não acreditava que eu ia vender um. E quando terminou, eu disse, cara, eu cheguei para o gerente e disse, me desculpe, mas eu não acreditava que eu ia conseguir vender. Por quê? Porque quando a gente mostra os lotes para os clientes da Zona Norte, principalmente, não quero, não tem avanço. Então, assim, eles buscavam algo melhor e a gente não entendia o que era esse melhor. E quando o Cantares chegou, ele inovou, na verdade, né? Foi inovação, uma novidade assim, na Zona Norte que ninguém acreditava que fosse acontecer. E aconteceu, né? Está aí praticamente 90% vendido já, né? Eu participei na Zona Norte de uma pesquisa, porque a gente ia lançar um shopping na Zona Norte. Antes do shopping ser construído, a gente ia lançar um shopping ali próximo ao Corpo de Bombeiros. Né? E a gente participou da estruturação disso. Quando chegou a pesquisa de mercado, não vou lembrar o ano, mas foi 90, início de 90 e tal. E aí chegou a pesquisa desse shopping. A capacidade de compra na Zona Norte, o poder de endividamento, era incrivelmente superior ao da Zona Sul, para a mesma faixa salarial. Por quê? Na Zona Sul era mais caro morar, era mais caro lazer, então sobrava menos dinheiro do que na Zona Norte. Então a capacidade de compra da Zona Norte era infinitamente maior. Então, o que acontece na Zona Norte? Por ser um bairro que foi colocado como um bairro para trazer produtos populares, não tinha produtos de qualidade, né? Exatamente. E aí tem uma carência gigante. Você ainda vê pessoas que compraram casas ali, em alguns conjuntos ali habitacionais, dentro da Zona Norte, dentro de Natal, que fizeram grandes casas que moram o pai, né, a família do pai, a família do filho, né, às vezes moram 3, 4 famílias numa mesma casa, que ele fez uma grande reforma e foi agregando uma casa embaixo, uma casa no primeiro andar e uma casa nos fundos, né? Tem muito dessa característica, porque assim, como não tinha opção, foi se fazendo isso. Como hoje, se você imaginar assim, poxa, morar em apartamento na Zona Norte já é uma opção, eu entendo que sim. Eu entendo que tem muita gente que tem o desejo de morar num prédio na Zona Norte, num prédio bacana, né? Mas
ainda não aconteceu. Como a Ardinha, que para mim é uma área que precisa ser explorada já. Né? A gente está perdendo uma das áreas mais bonitas da cidade, de Natal e da Grande Natal. Você concorda com isso? Qual é a tua leitura em relação a... Eu concordo plenamente. Se você for ali no Vilages dos... Acho que é Vilagem dos Coqueiros. Não é bem... Mas é Vilagem das Dunas. Sim. Atrás do Expansivo, da Zona Norte. Sim. Se você ver ali, as casas são casas de alto padrão. As casas, literalmente, é vidraçaria, é tudo. O primeiro andar, duplex, é tudo. E você vai ver a infraestrutura do local, não tem. Aí você se pergunta, poxa, como é que as pessoas constroem uma casa dessa aqui num lugar onde não tem infraestrutura? Como é que pode? Mas, assim, é questão da localização do terreno, que as pessoas conseguiram na época, e foram, tipo, acho que foi 1998, na média, aí, que foram as vendas de alguns lotes ali naquela região, e onde as pessoas compraram porque eram terrenos maiores, e as pessoas construíram casas luxuosas hoje. Se você for olhar lá, tem casas bem... E tem um bairrismo muito grande, tem uma paixão pela Zona Norte. Quem mora na Zona Norte tem essa coisa muito forte, né? Diz assim, eu moro na Zona Norte, eu quero... não admite pensar em mudar para Parnamirim. Se você for no Alto da Torre, tem aquelas torres lá de apartamento e tudo. Você vê assim, poxa, na Zona Norte não tem. Tem, sim. Zona Norte tem muita gente com condições boas. Sim, claro. E que não quer sair daqui de forma nenhuma. E a surpresa maior da questão do Cantares foi que eu não acreditava pela entrada ser alta. 12 mil de entrada. Então, as pessoas disseram, isso não vai vender, não? Vai. E você vê que tinha muita gente com esse dinheiro guardado. E é o que não acontece aqui. Se a gente lança um empreendimento na Zona Sul... Você está vendendo Minha Casa Minha Vida na Zona Sul e você diz assim, ó, estou vendendo um imóvel de 200 mil, certo? Você tem que dar aqui 20 mil de sinal. O cara não tem. O endividamento na Zona Sul ele é maior do que o endividamento na Zona Norte, né? A pesquisa na época mostrava muito nessa questão do custo do lazer, né? Que era muito mais baixo na Zona Norte do que na Zona Sul, e existia na Zona Norte também um outro fator que a família já se cooperava desde cedo. O pai trabalhando, a mãe trabalhando, os filhos trabalhando, e fazia um cesto só de riqueza, vamos dizer assim, né? E isso não acontece muito na Zona Sul. Existe essa mudança do perfil do comprador. Com certeza. Outra coisa também do Cantares, que teve clientes meus que comprou à vista, viu? À vista. Então, 119 mil num lote de 8 por 18. Então, você fica imaginando assim, como assim? O cliente é louco, é doido? Não. Investimento. Né? Então, já começa a ver... E são moradores da Zona Norte, não era da Zona Sul. Era da Zona Norte. Você sabe que eu sinto falta da gente ter esses dados mais claros para o investidor, para o construtor, porque, assim, muitas vezes cria-se uma cortina de fumaça, né? E diz que o mercado ideal é o de Petrópolis, Tirol. Não que eles não sejam, são incríveis, são mercados incríveis. Mas se a gente parar hoje para analisar Natal com os dados que a gente tem uma parceria com a Brain, né, que é a maior empresa de pesquisas do mercado. Lógico, falta muito dados da Zona Norte, falta muitos dados em Natal, porque assim, nem todo mundo gosta de compartilhar seus dados. Só aqui, né? A gente precisa mudar essa mentalidade e compartilhar cada vez mais. Mas, por exemplo, a maior distribuição de renda hoje, o maior equilíbrio de renda, maior PIB, vamos dizer assim, de Natal e Grande Natal, está no Parque das Nações, né? Que é um bairro secundário de Parnamirim, nem é o centro, nem nada, né? Nem é Ponta Negra, que está em Natal, está no Parque das Nações. É um bairro que ainda tem carência de infraestrutura, muita carência de infraestrutura, mas é um bairro que tem tudo. Exatamente. Né? E está concentrado ali os melhores condomínios. Você não vai comprar uma casa hoje num condomínio ali na região por menos de 700, 800 mil reais, em média em torno de 1,5 milhão de reais, uma casa ali, Novo Leblon, Green Club, tudo isso. Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção disso. Se a gente for olhar na Zona Norte,
hoje eu já tenho muita casa acima de 700 mil reais. Né? Ali pertinho do Cantares, mais à frente do lado direito, que eu sempre confundo ali, que são... Panatis, Solidade. Não, já São Gonçalo. Jardins... Jardins e Cidade das Rosas. Cidade das Rosas. Cidade das Rosas é outro mundo. Né? Semana passada eu estive aqui com o Wellington, da Móvel. A fábrica dele é lá, né? Móveis planejados. Sim, conheço. E o irmão dele começou a construir. Cara, as casas que o irmão dele começou a construir ali são casas para... Se a gente botar essa casa dentro de algum condomínio aqui vai casa para 2 milhões de reais, 1 milhão e 800. E lá vende a 350, 400 mil, né? Então, assim... Como é que você olha hoje o mercado imobiliário, Princesinha? Assim, o que é que você sente mais carência para dizer assim, poxa, a gente precisava disso no mercado? Hoje, o que eu vejo muito falando como corretora e como eu trabalho mais no Minha Casa Minha Vida, né? Eu vejo assim que muitos construtores não acompanham muito a questão de aprovações. Porque o que é a questão da aprovação? É a questão dos imóveis que estão lá em cima, né? Lógico, está valorizado, até pela questão do lote, né? Que está mais caro, ficou mais caro, super entendo, mas a aprovação, a maioria dos clientes é aprovada em 150 mil e não temos mais casa em 150 mil. Poxa, há 2 anos atrás uma casa era 125, 130 mil. Lógico, passou os anos, vai se valorizando. Mas hoje, o Minha Casa Minha Vida, eles não acompanham a questão da aprovação da Caixa. Eles vão pelo que eles estão fazendo e tá botando a ponta do lápis e pronto, acabou-se. Hoje tem muito em Extremóis o quê? As casas 5, nos terrenos 5 por 20, é na média de 155. Não, 155 nada, 160 a 165. Ou seja, a gente está colocando um produto num preço mais alto que o mercado absorveria. Vamos dizer assim, se eu fosse colocar num lote de 200 metros, aí essa casa ia para 180, 190 e meu cliente está na faixa de 150. Exatamente. Né? Vai de encontro ao que eu estava dizendo dessa questão da gente ter esse número no mercado. Porque às vezes o consultor esquece de uma coisa fundamental. Ei, deixa eu falar aqui com a princesinha do lote. Ei, me dá um perfil aqui do que é que está se construindo bacana, que eu vendo aqui legal. Né? Exatamente. Qual é o perfil do cliente? Antigamente, no Minha Casa Minha Vida, a gente primeiro mostrava a casa para depois tratar de documentação e de aprovação, né? Aprova. Hoje a gente aprova primeiro, né? Primeiro para saber qual imóvel vamos encaixar, se vai dar certo ou não. E assim, o banco hoje diminuiu a quantidade de recursos que tem, então ele passou a ser mais criterioso também na análise em relação a que cliente eu vou contratar, né? Porque a Caixa ela analisa todo o perfil do cliente. Se ele tem 3 anos de carteira assinada, se ele tem filhos, se ele... a idade dele. Então, muita gente não entende. Mas fulano aprovou X e para mim aprovou... Sim, mas a tua idade é diferente da outra. O seu CPF é diferente do outro. Ninguém tem CPF igual. Então, todo mundo é analisado diferente. Ninguém é igual. Às vezes até na mesma profissão, né? Mas um perfil diferente, e às vezes mesma faixa de renda. A Caixa Econômica é meio subjetiva nesse aspecto, né? E um correspondente bancário é fundamental nesse processo, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Aí eu devo toda a honra, né, à minha amiga Rosângela, da Excelência, que é minha parceira aí, que sempre está ali me aguentando, né? Eu sempre faço os processos com ela, então, assim, graças a Deus, são anos aí, quase 4 anos, 3 anos aí. 3 anos nada, 4 anos a 5 com ela e, graças a Deus, tem dado super certo. O que é que você acha do consórcio, princesinha? O consórcio, acho também que é fundamental. Mas a gente não trabalha muito, né? A questão de consórcio em Extremóis. Mas não trabalha a questão de receber cartas ou não trabalha muito de ofertar ao cliente como uma opção de organização da vida financeira dele? Não oferta muito. Não oferta muito, não. É quase zero, na verdade. Porque é um grande negócio, por exemplo, você tem uma família, você pega lá um garoto de 15 anos, uma família, né? Você diz assim, tá aqui teu presente. Vamos fazer uma carta de crédito para você. Né? Em 4 anos,
ele vai ser contemplado. Em 4 anos, ele tem 19 anos, ele tem uma casa. Se ele não foi contemplado durante o período, ele vai ter uma carta de crédito quitada. Se ele foi contemplado, os pais podem usar e tal, e ter isso. E ele vai ter um imóvel sem pagar juros. Como planejamento, já que a gente não tem esse planejamento. Hoje já melhorou muito, mas assim, quando a pessoa diz eu quero comprar um imóvel, muitas vezes ela não tem o dinheiro do sinal, muitas vezes ela não tem dinheiro da documentação. Não existe um planejamento, uma preocupação de dizer assim, ei, vamos educar aqui vocês, né? Eu sei que você foi uma que botou seus filhos no cabresto e disse assim, ei, vamos aqui, vocês vão comprar, vocês vão fazer isso, né? Compraram, sim, já são clientes da Caixa desde os 21 anos, cada um, completou 21, já fez o financiamento deles. E hoje, inclusive, tem uma menina de 20 anos que ligou para mim, Tânia, olha, eu quero fazer um financiamento da minha casa, mas assim, não quero de agora, eu quero me planejar, como é que você pode me ajudar? Então, assim, para mim, foi uma honra, né? Porque, assim, você vê as pessoas vindo atrás de você como uma pessoa que incentivou outras a conquistar um imóvel desde cedo, então isso é maravilhoso. Eu tenho muito isso de muitos jovens vir à minha procura, né? Isso é bom demais. É fantástico. Então, olha uma dica aí dessa questão do consórcio, viu? Porque, assim, é algo que é planejamento. E educacional. Né? Consórcio é algo que não tenho nenhum patrocinador de consórcio, não. Consórcios aí podem chegar junto aqui do papo aqui com a gente. Mas, assim, o que eu vejo é que a gente está trabalhando com um objetivo de dar qualidade de vida para as pessoas, né? E o brasileiro tem essa característica de dizer assim, eu peguei a grana, o que é que eu vou fazer para gastar minha grana? Desse jeito. Né? Ou ele vai pagar a conta, se receber um dinheiro extra, ou ele vai comprar um carro novo, ou ele vai fazer... Coisas que a gente entende que nem sempre você precisa ter um carro 0 quilômetro, né? Nem sempre você precisa viajar pagando hotéis... De vez em quando é bacana, você diz, pô, quero experimentar, quero conhecer, quero... Um hotel carinho. Pô, né? Eu acho que a gente trabalha para isso, a gente tem que viver o mundo também, oferecer para a gente, para os nossos filhos, né? Para as nossas companhias, tudo, que vale a pena a gente... Senão, para quê? Para quê viver? Né? Para quê? Mas essa questão da educação financeira, já que não se aplica nas escolas, já que não se aplica... A maioria das famílias não se preocupam com isso. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou preocupado em arrumar um emprego para o meu filho. Tá, mas ele sabe o que é que vai fazer com o salário dele? Ele tem ideia de como vai fazer com o salário dele? Meu filho agora fez uma poupançazinha porque ele tinha um objetivo no final do ano fazer uma ação que ele precisava, comprar um equipamento que ele queria. Tem 11 anos. E ele conquistou. Assim, o ano todinho ele foi ali ralando, né? Mesmo que seja uma conquista simples, mesmo que seja uma conquista no mundo normal, barata, né? Mas foi uma conquista para ele porque ele foi guardando ali de moedinha em moedinha, né? Entendendo que essa dinâmica... Poxa, eu recebi aqui R$10, aí eu vou gastar 8, 2 eu vou poupar, né? Já que eu não tenho despesa, não tenho isso, então assim, já começa assim. E você tem uma relação muito bacana com seus filhos nesse aspecto, né? E se você puder compartilhar um pouquinho aí com a história do teu filho, que é barbeiro, né? E tal, até dá aí o endereço onde é barbeiro. Pode chorar. Tem lenço aqui, Falar dos filhos é uma coisa muito emocionante, né? Tem que chorar, não tem como. E o Wesley, na verdade, quando começou, ele tinha 17 aninhos. E ele... O bebê da mamãe, 17 aninhos. Ele trabalhava junto em parceria com um colega dele e, assim, eu sempre ia por trás e puxava o colega dele. O que você precisar, me diz. Ele não sabe disso, nunca soube. O que precisar, você me diga, mas ensina ele e eu quero que você esteja sempre de dentro. Beleza.
Aí sempre eu ia lá, o que é que tá precisando? Tá precisando disso? Eu ia lá, comprava e dava para o menino sem dizer nada, né? E depois ele queria expandir, ele queria crescer, então ele via que aonde ele estava não estava dando. Aí ele queria ir para um espaço, numa rua pública. E o menino não concordou, ele foi e disse, mãe, eu quero ir para uma rua pública. Eles estavam dentro de uma galeria, uma coisa assim? Não, estava dentro da casa do menino, Sim. só que mais afastada. Era uma rua que não tinha movimento. visibilidade, né? Movimento. Aí eu disse, meu filho, se você tiver coragem de seguir, eu lhe ajudo. Agora sim, eu só te ajudo durante 3 meses. Depois dos 3 meses, você, te vira. Segue vida, porque aí mamãe não pode estar o tempo todo lhe ajudando. E aí assim eu fiz. Paguei 3 meses de aluguel, 3 meses de luz para ele. E depois eu disse, agora é com tu. Ele, mãe, eu vou mudar de ponto. Eu disse, tudo bem, faça o que você quiser. Então ele foi. Aí foi um estouro, né? E aí depois, quando ele completou 20 anos, 21, aí ele começou a namorar a esposa dele, que está hoje, né? Aí eu disse, esse namoro é para sempre? Então ele fez, mãe, tô começando, né? Mas acredito que sim. Eu disse, pois vamos ter uma casa? Aí ele fez, maninha, isso não vai dar certo. Eu disse, meu amor, você acha o quê? Que você com 21 aninhos, trabalhando, tá na hora. Antes de você comprar moto, antes de você comprar carro, antes de você fazer qualquer coisa, não faça financiamento antes do financiamento da casa, certo, gente? E aí, assim, eu fiz. Fiz o financiamento, foi aprovado. Eu, bora escolher a casa. Ele fez, mãe, a senhora é louca. Em dezembro de 2022, eu entreguei a casa dele, antes do Natal. Mãe, a senhora é louca, não sei para que eu financiar um imóvel. Tá aí há 3 anos já, né? 3 anos, né? 3 anos. 3 anos, pagando seu imóvel. Num imóvel que, quando ele comprou, era 125 mil. Hoje o imóvel dele vale 180 mil. Valorização. Valorização lá em cima, localização privilegiada, a primeira quadra do Jardim Botânico. Ele fez a barbearia dele nos fundos que dava para outra rua. Sim. Que ele não tinha vizinho de trás. A mãe, né? Corretora. Escolheu o lote, escolheu o lote certo. Estratégia. E aí, assim, eu fiz. E aí ele fez a barbearia dele no terreno dele, ampliou. Disse, mãe, agora eu vou me mudar. Eu disse, tu vai se mudar por quê? Tu vai pagar aluguel? Não, eu quero ir pro posto. Disse, pensa bem, depois não se arrependa. Antes dele ir pro posto, aconteceu um acidente no posto. Graças a Deus não deu certo. E aí ele foi para outro ponto, na rua principal também, graças a Deus deu certo, está lá. Já tem 2 pessoas trabalhando com ele, ampliou o salão dele, já reformou. Como é o nome da barbearia? É WS. WS. Qualquer dia eu vou aí, Wesley. Wesley. Qualquer dia eu vou aí, Wesley, pra você dar um trato aqui na minha barba aqui. Isso é muito bom, né? Você vê os filhos encaminhados, ver essa questão. E é o que a gente estava falando aqui, a educação sobre como transformar o que você ganha em algo mais palpável, né? A casa, realizar o sonho aí de... E sem falar que ele incentiva os amigos ao quê? A conquistar suas coisas com seu suor, com seu trabalho. E isso eu acho muito lindo. Cara, eu tô feita na vida, né? Porque ganhei na Mega Sena, né? Porque você vê seu filho ensinando outros a querer conquistar algo. E ele já vai na 3ª moto já quitada. E a emoção então, aqui assim... tá gigante. Isso é bom de verdade. Isso é muito bom. E aí tem minha filha também, né? Que conquistou seu imóvel, casou, né? E ela não queria. Ela queria alugar o imóvel. Ela foi mais engraçada, porque ela queria alugar o imóvel e queria com travesseirinho. Eu disse, vai não. Você não vai fazer essa desfeita com sua mãe. Você só vai sair daqui dentro de uma casa, para uma casa sua, nem que seja você entrar só com travesseiro dentro da sua casa, sendo sua. Hoje está lá com moto e com carro, a casa já fez reforma. Eu disse, cara, meus clientes é fogo. Isso sendo é bom, abençoada. né? E a gente vendo os nossos filhos progredir, porque os nossos frutos dando outros frutos, né? Isso é bom demais. Isso é muito legal. E você, assim, escolheu a Zona Norte, né? Fincou raiz, tem ali a sua base estrutural. E essa coisa dos seus filhos estar ali lhe indicando, dizendo como é que é isso, assim, é a base da nossa profissão, que é o relacionamento. Ah, com certeza. Né? E que você aprendeu desde lá de trás, né? Quando você começou a sua vida profissional. Chegamos à hora da pergunta do milhão. Chegamos, Eita. gente? Aí tá na hora da pergunta do milhão? Como assim? É a pergunta do milhão. Diz de Maria, será que eu vou saber responder? Responde com total tranquilidade.
Qual é a pergunta do milhão? Tânia Santos, a princesinha dos lotes. O que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Olhando aqui para essa câmera aqui. O que é que eu não posso deixar de falar? Ai, gente, é tanta coisa. Solta o seu coração. Só uma? Não. Bem, o que eu não posso deixar de falar é que você nunca desista do seu sonho. Insista. Insista no seu sonho, insista no que você quer da sua vida, porque todo mundo pode chegar lá. Todo mundo pode chegar onde quiser, né, na verdade. E só basta você querer e ter fé. Poxa, que bacana, né? Além dela ser uma pessoa incrível, ela me trouxe um presente maravilhoso, né? Me trouxe um presente aqui maravilhoso. Fico muito grato pela oportunidade diretamente da desse, Cacau né? Show Extremóis, viu? Cacau Show Extremóis. Cacau Show tá em todo canto, né? É incrível como essa empresa é uma empresa que vai atingindo todos os pontos. Foi incrível esse papo aqui, né, com a princesinha dos lotes. Agradecer aí ao Café da Praça, agradecer a Rentes App, a Demacedo Ramo Imobiliário, agradecer demais a Andrade Marinho, que tem dado esse suporte pra gente aqui, bem legal. Dizer aí você que é empresário, que está no ecossistema imobiliário, né? Quiser fazer parte aqui do time do Papo com Café, liga pro Google que com certeza a gente vai encontrar um formato onde você vai estar junto aqui com a gente. Não esquecendo, como sempre, de falar aí de que você lembrou daquele teu amigo que está triste, né? Que a gente tem se deparado com tanta gente aí que está com alguma dificuldade, alguma coisa, e a gente está perdendo muitos amigos para essa tal da depressão, né? Que às vezes não é nem perder de fato assim dele não tá mais com a gente, mas assim dele não tá mais no mercado imobiliário, dele não tá mais conseguindo atender as necessidades da família e tudo isso. Então não custa nada você ligar e dizer assim, poxa, gosto de você, vamos tomar um café, né? Vamos mudar isso, dar um apoio. Às vezes é só um abraço, um carinho, né? Que muda de verdade. Um papo com café, né? Um papo com café, né? Tânia, muito grato por sua disponibilidade. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu gostei, né? E vamos fazer mais coisas. O Papo com Café 2026 vai trazer aí algumas mudanças. Nós vamos estar mais integrado com vocês, corretores. A gente quer estar mais perto de todo mundo. E vai ser bacana esse ano que está chegando aí. A gente está com boas perspectivas, né? Tem muita coisa para acontecer, muito lançamento. Então é isso. O Papo com Café fica aqui, esse episódio 156. E até o próximo. Fica com Deus. Valeu. Bora mexer o doce. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.